Olá, graça e paz esteja com todos vós. Glorificado seja o nome do Senhor. Gratidão é o que temos no nosso coração, porque nós dormimos, nós acordamos, nos levantamos e o Senhor deu sustento a cada um de nós. Então, gratidão é o que está dentro do meu coração e eu acredito que dentro do seu coração também. Eu me chamo pastora Nermi Lima e antes de eu começar aqui a ministrar, a trazer aqui um texto da palavra de Deus para nossa meditação, eu quero pedir que você seja um cooperador da obra de Deus. Você pode me perguntar de que forma, pastor, eu posso estar fazendo isso? Você aí compartilhando este vídeo, dando like, se inscrevendo no canal. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida todos os dias e nós sabemos que há pessoas sofrendo, precisando ouvir algo da parte de Deus. E quando você faz isso, quando você compartilha, quando você manda este vídeo para o seu amigo, para uma família que você sabe que está sofrendo, que está precisando ouvir algo da parte de Deus para mudança, para libertação, para cura, para ser feliz, então você também é um cooperador, você também se torna um evangelista, um obreiro da casa de Deus, se torna na verdade um porta-voz, como foi João Batista que preparou o caminho para que quando o Senhor Jesus viesse, as pessoas já estavam preparadas para recebê-lo como Salvador. Então, neste dia eu quero estar aqui compartilhando com vocês aqui no livro de 1 Coríntios, aonde aqui o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, ele a partir do verso 10, ele dá um conselho através da palavra de Deus aos irmãos, a palavra do Senhor fala que estava havendo divisão entre a igreja, estava havendo contenda. Então, o apóstolo Paulo estava dirigindo-se à igreja, falando sobre a sabedoria, sobre o poder de Deus, como eles deveriam agir dentro da casa do Senhor, que não deveria haver divisão entre eles, mas sim união. Então, eu vou ler aqui a partir do verso 27, na verdade, capítulo 1, a partir do verso 27, mas o que ele aqui ensina aos irmãos, à igreja, ele está falando sobre a comunhão. A Bíblia diz que ele suplicava que eles andassem em concordância, que eles tivessem o mesmo pensamento, que não houvesse divisão entre eles, porque estava havendo uma briga na igreja aqui de Coríntios, onde uns falavam que era de Paulo, outros de Apolo, outros falavam que era de Cristo, e eles estavam divididos ali, havendo uma guerra, uma contenda entre eles, dizendo quem pertencia a quem, se esquecendo que todos eles pertenciam ao Senhor Jesus e que Deus nos mandou a igreja viver em união, porque se não houver união e comunhão, Deus não pode operar na igreja. Então era isso que o apóstolo falava. E aqui no verso 27, porque o texto é bem extenso, e por isso eu estou aqui resumindo, falando o que ele estava dizendo, sobre o que ele estava falando neste capítulo. E ele diz no verso 27, mas Deus escolheu, olha só, eu vou ler o 26 também, que fala assim, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Olha só que coisa linda. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que era para o mundo e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. No 30 ele fala, e porém, por iniciativa dele, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, uma palavra linda que o apóstolo aqui, Paulo, exortava a igreja em que eles estavam errados da forma que eles estavam agindo.
indo irmão contra irmão, colocando contenda um contra o outro dentro da casa de Deus. Então, quando ele fala no verso 28, ele está lembrando aos irmãos, né? Porque ele também dizia, porque a loucura, né, de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Então ele estava ensinando que os irmãos pensassem no que eles eram antes de conhecerem Jesus. Antes deles ouvirem a palavra de Deus, ele fazia uma pergunta: o que vocês eram? Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Então ele dizia: vocês, antes de conhecerem Jesus, vocês não tinham nada, na verdade, vocês não eram nada. E isso confirma uma palavra que Jesus fala aqui, que ele é, nós somos o ramo, ele é a videira. E ele diz que toda vara que está ligada a ele, ela é alguma coisa. Ela consegue produzir frutos, ela consegue realizar aquilo cujo Senhor Deus manda ela fazer. Ela consegue ser obediência se ela estiver enraizada nessa videira que é Jesus Cristo. Nós somos a vara, somos os ramos, mas longe dele nós não somos nada, nós não conseguimos nada. Então o apóstolo aqui orientava: pense no que vocês eram antes de vocês serem chamados. A Bíblia diz que não foi nós quem escolhemos a Deus, mas ele nos escolheu e nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos frutos, conforme eu citei aqui o da árvore. E para dar fruto, para ser alguém que realiza a obra de Deus, que frutifica na obra de Deus, temos que estar enraizados em Deus, em Jesus Cristo, de uma forma poderosa. Não são coisas humanas, são coisas espirituais. Por isso ele está falando: pense o que vocês eram antes, mas ele fala: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E não é assim, irmãos, que Deus fez com cada um de nós. O apóstolo Paulo advertia a igreja dizendo: olha, muitos de vocês vieram para a igreja, talvez algum deles eram talvez marginais, roubavam, eles talvez tinham vícios, talvez não, com certeza, eles vieram para a casa de Deus destruídos, de uma forma em que desaprovados por Deus, cujo o mundo lá fora não dava nada para eles. Eles eram pessoas que estavam distante da sociedade, no pensamento da sociedade. Aquelas pessoas, eles estavam falando: não davam nada por vocês. Pense de que forma vocês vieram para a presença de Deus, como vocês foram chamados. Então ele está orientando: mas Deus escolheu vocês, olha, para o mundo que é loucura, para envergonhar os sábios. Mas Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar o sábio. E não é assim hoje que acontece? Quando alguém, uma pessoa que era viciado nas drogas, vem para a igreja, se torna um missionário, se torna um pastor, um evangelista, cheio do poder, da glória de Deus, é usado nas mãos de Deus como um vaso, se torna um levita. Deus limpa aquela pessoa, purifica ela, torna ela uma labareda de fogo na mão do Senhor. Talvez uma pessoa que estava presa na cadeia porque era ali uma pessoa perigosa, uma pessoa que talvez até tenha matado, tenha roubado, era um traficante, era uma pessoa que a sociedade tinha medo daquela pessoa antes dela conhecer Jesus, e quando ela conhece a Jesus, ela é transformada. Então as pessoas lá fora não conseguem compreender, porque a Bíblia diz que só compreende as coisas de Deus quem é espiritual. Os que não são espirituais não compreendem esse tipo de coisa que o apóstolo está orientando a igreja aqui. Ele está falando isso: para o mundo é loucura olhar uma pessoa que estava numa situação tão crítica, destruidora, onde a sociedade não dava mais nada para aquela pessoa. Hoje vê a pessoa ali sentada num banco, uma pessoa ali pregando a palavra, orando por outras pessoas, ajudando o seu irmão. Então, para o mundo isso é loucura, mas a Bíblia diz que Jesus escolheu a cada um de nós para envergonhar a sabedoria humana. E ele dizia: escolheu o que era para o mundo, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte.
Louvado seja o nome do Senhor, porque as pessoas, então, quando ele fala fraqueza, né, escolheu o que é para o mundo, o que o mundo é para fraqueza, para o Senhor Jesus é forte, porque quando Deus escolheu a cada um de nós, Ele não olhou para os nossos pecados, Ele não olhou para as minhas fraquezas, para as minhas falhas, Ele já sabia o que eu era. Quando Ele me escolheu, quando Ele escolheu você, Ele já sabia quem era a sua pessoa. Deus olhou para dentro de nós e mesmo assim a Bíblia diz que Ele nos nomeou, Ele nos chamou para realmente confundir aqueles que estão lá fora, cheio de sabedoria, cheio de fortaleza, achando que de nós, de dentro dessas pessoas não iriam sair nada de bom, que não iria sair nada de útil. Então Jesus confundiu essas pessoas, escolhendo os teus servos, escolhendo o seu povo. Ele diz assim também, ó, ele os escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é. Olha só, como ele fez lá com Davi, nós conhecemos a história, a Bíblia narra que ele era desprezado até pela a sua própria família, vivia no campo cuidando das ovelhas do seu pai, todos os seus irmãos eram ali guerreiros, pessoas fortes, de boa aparência, que se destacavam, mas Davi era aquele que ficava no campo, escondido, mas ele não era menos importante, porque Deus estava olhando para Davi e estava vendo dentro de Davi, porque as pessoas fora que nos julgam pela nossa aparência externa, mas Jesus nos olha e julga por aquilo que está dentro de nós, e é isso que a palavra diz. Muitas pessoas olham para mim, para você, às vezes nos acha insignificante. Será que Deus é capaz de tirar um homem lá do monturo, conforme diz a palavra, lá do lixo, lá das drogas, lá da rua, pessoas que estão ali morando na rua sem esperança, sem expectativa, e de repente a gente vê uma pessoa daquela em cima de um púlpito pregando a palavra, viajando pelo mundo, anunciando o evangelho, porque Deus, Ele é assim, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele escolhe aquilo que é insignificante para o mundo, para as pessoas, aquilo que não tem valor para ninguém. E eu quero dizer neste dia para você que você é uma pessoa valorosa, você é uma pessoa importante para Deus. Não permita que ninguém diga que você não é importante, que você não tem valor, porque Deus está te escolhendo neste dia, trazendo esta palavra ao seu coração. Ele está dizendo para você, venha para mim, você para mim tem importância, você para mim é vaso de honra, eu quero te usar, você é uma pessoa que para mim significa alguma coisa. E talvez como Davi era desprezado, você também se sente desprezado até pela sua família, pelos seus amigos, por aqueles que te rodeiam. Mas eu quero dizer que Deus, Ele não te despreza como Ele não desprezou Davi. Ele escolheu Davi para ser o rei de Israel entre todos os seus irmãos, dentro da sua casa. Deus ali mandou o profeta escolher alguém que tomasse o trono no lugar de Saul, e o escolhido foi Davi, aquele que todos achavam que não era nada. Ele foi aquele que enfrentou o gigante, não foi os que estavam preparados, entre aspas, para a guerra, que tinham seus escudos, que tinham estudado, que estavam preparados fisicamente, mas só que mentalmente nenhum deles estavam preparados como Davi estava. Eles eram guerreiros fisicamente, mas mentalmente eles não eram guerreiros, e Davi era guerreiro aqui, ó, mentalmente, porque ele tinha uma vida com Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele defendia as ovelhas do pai dele, ali, como ele narra que ele matou o urso, ele matou o leão, ele era um defensor das ovelhas do pai. E é assim que Deus te vê como alguém importante que defende aquilo que Deus ama. Então a Bíblia está falando aqui, olha, que era desprezado e o que nada é. Porque uma pessoa desprezada, as pessoas olham para ela, acham que ela não é nada. Mas aqui está dizendo para reduzir a nada o que é. Você compreendeu esta palavra?
Ele está dizendo, vou ler mais uma vez, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir nada o que é. Então, Jesus está falando que aquele que é e que mantém o orgulho no seu coração, que ele acha que sozinho ele pode fazer tudo, ele confia na força do seu braço, confia na sua própria experiência humana, somente humana, ele não confia em Deus. Ele acha que o Deus dele é o dinheiro, é as coisas deste mundo. A Bíblia diz que ele será reduzido a nada. Mas aqueles que não são nada são os que Deus escolhe para realizar as coisas que Ele quer. Você sabe por quê? Porque muitas vezes o que tem confiança em si próprio não dá ouvido a Deus. O seu orgulho não deixa a pessoa chegar até Deus. Não deixa a pessoa se humilhar na presença de Deus. Então, por isso esta palavra estava sendo ministrada para a igreja, o apóstolo Paulo ensinando como Deus está ensinando para nós neste dia. E ele diz, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Ele está dizendo que se nós formos nos gloriar, que nós nos gloriamos no Senhor. Porque sabemos que nada veio de nós, nada veio de nós. O próprio Jesus diz que sem Ele não podemos fazer coisa alguma. Tudo que eu tenho veio do Senhor. Outro dia eu falei isso, quem prega porque recebeu de Deus, quem louva porque recebeu de Deus, quem aconselha porque recebeu de Deus, quem serve na porta é porque recebeu de Deus. Quem limpa a casa do Senhor porque recebeu de Deus. Ele está dizendo aqui, para ninguém se gloriar diante dele. Para não achar que nós é que fazemos pela nossa própria força, mas tudo vem do Senhor. Ele diz assim no 30, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, foi porque Deus quis. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, foi porque agradou a Deus enviar Jesus para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir, para fazer o que você é, hoje o que eu sou, hoje o que ele quer fazer de você que está me ouvindo também neste dia, esta palavra. Fazer de você alguém importante, alguém que tem sim um significado, que seja uma pessoa esperançosa, que é uma pessoa importante para Deus. Então ele está dizendo aqui que o próprio Deus tomou essa iniciativa dele em vocês. Por isso vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. A sabedoria de Deus para nós. Jesus é a sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção. O verdadeiro evangelho é isso. Justiça, santidade e redenção. A salvação não são coisas humanas, elas são coisas espirituais. Elas são coisas que vieram do alto. Nós não recebemos a salvação da terra, mas sim do alto. É o que ele está dizendo, lembrando para o povo. Ele pede no começo, lá no verso 4, 1:4, dizendo, advertindo, no verso 10, aliás, 1:10, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico que todos vocês concordem um com os outros. Isso é lá no começo, no capítulo 1, no verso 10. Ele clamava, ele pedia, dizendo, por favor, eu suplico que vocês obedeçam a palavra de Deus, que vocês concordem uns com os outros. Não fale, ele disse, com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes vocês sejam unidos num só pensamento e num só parecer. E ele dizia que só assim Deus poderia se manifestar no meio deles. Então, que você guarde esta palavra no teu coração, que você compreenda que você é amado por Deus, é chamado por Ele neste dia para servi-lo, para adorá-lo. Não há tempo de nós pensarmos mais nada. Tem pessoas que dizem, vai chegar a minha hora, então quando chegar a hora eu vou para Jesus. A sua hora é hoje, a sua hora é agora. A palavra de Deus diz que quando o Espírito de Deus falar, não tampe os teus ouvidos.
Não endureça o seu coração, mas dê ouvido àquilo que Deus está falando para você. Ele te ama, Ele tem algo melhor para a sua vida e para a sua família. Então guarde esta palavra no seu coração e que este dia para você seja um dia de paz, um dia de comunhão com Deus, um dia de vitória. Em nome de Jesus, que haja cura na tua casa, haja libertação no meio da tua família, que haja portas abertas de Deus para a sua